Hoje em dia querem dividir as pessoas em 1 milhão de categorias diferentes, né? Então é homem, mulher, dividir por raça, por... enfim, qualquer outra categoria. E aí é uma visão muito, muito particular de grupos diferentes. Quando a gente olha para os universais, existem verdades universais que se aplicam a todas as pessoas. E as virtudes fazem parte disso. Tem uma frase que eu gosto muito do Tolstói, que a primeira frase é de Ana Karenina, que ele diz: todas as famílias felizes se parecem, mas cada família infeliz é infeliz à sua própria maneira. Então, o que ele está dizendo? Que existe um mapa da felicidade, né? Existem caminhos que vão melhorar a nossa vida. E a virtude é exatamente essa. É exatamente isso. A gente foi ensinado a desprezar o nosso passado, a desprezar Portugal, a desprezar os portugueses. Mas não tem como entender o que é o Brasil sem entender a história de Portugal. E a história de Portugal é maravilhosa também. Quantos homens lutaram para construir Portugal? A educação para criança e para adulto não muda. Muda a forma que você vai ensinar. Abordagem. Mas no fundo você tem que ensinar virtude, que são bons hábitos, e você tem que ensinar as pessoas a buscarem a verdade. E aí quando você olha para a educação moderna, ninguém mais fala de virtude e a gente fala que a verdade é relativa. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui de Hoje Nagli, um encontro de gerações. Eu sou Duda Nagli, ator, empresário. Eu sou Leda Nagli, jornalista. E o intuito desse podcast é falar sobre continuidade, sobre construção de legado, a diferença de herança e legado, sucessão, falar sobre, né, essa coisa de passar o bastão, uma geração complementando a outra. Falar da vida, né? E hoje a gente está recebendo aqui o Gabriel Kanner, que é empresário, fundador do Em Busca da Verdade. E eu já participei muito dos encontros Em Busca da Verdade como aluno. E acabei também treinando jiu-jitsu com o Gabriel. A gente acabou virando amigo também. Jiu-jitsu, eu não sabia. Então, barato poder te receber aqui e aprender um pouco mais sobre as virtudes, né, da Bússola, o mais recente livro, a mais recente versão do livro. A Bússola é um livro que ele fez em 2023, né? Sim. E reescreveu um pouco, usou parte do material de 2023 nessa nova versão. Sim, é uma versão mais completa, com uma visão um pouco mais profunda, alguns conceitos que eu revi, que eu readequei. Eu não tinha filhos ainda quando eu lancei a primeira versão, agora eu tenho 2, então a gente vai evoluindo o pensamento. É um livro que fala das virtudes, fala da maturidade. E para mim, na minha experiência pessoal, a chegada da minha filha foi o maior catalisador da maturidade disparado, assim. Não tem nenhum outro, nada próximo disso, assim. Para você também? Eu acho que é a grande virada de chave, né? Porque pela primeira vez na sua vida tem alguém claramente mais importante do que você. Não interessa mais o que você quer, os seus desejos, suas opiniões. Você tem que viver pelo filho, fazer as coisas pelo filho. Então, eu acho que você é obrigado a abrir mão do egoísmo. Você é obrigado a pensar menos em si mesmo. E isso traz maturidade, né? As pessoas imaturas costumam ser muito egoístas, né? Hoje em dia se fala muito em amor próprio. Você se ame, se coloca em primeiro lugar. Amor próprio é um eufemismo para egoísmo. As gente com isso se colocam demais em primeiro lugar. Então, sem dúvida, o filho foi uma virada de chave muito grande na minha vida. E é muito emocionante também, né? Você aprende, você cresce, você descobre um amor que você não sabia que era capaz de ter. Exatamente. Você achava que já amava o bastante, né? Sua capacidade de amor estava esgotada, não. Ela é ampliada com o filho. Eu senti que tudo começa a fazer mais sentido na vida. Você começa a entender a vida de uma forma mais profunda. Você entende seus pais muito melhor, né? Como seus pais te criaram, né? Porque os erros e acertos deles. Então, é como se todo o ciclo da vida começasse a fazer muito mais sentido. É como se conectasse a gente às gerações passadas e futuras de uma forma muito profunda, né? Sim, exatamente. Então, muito disso eu tive que adicionar no livro. Tudo isso que mudou, como a minha cabeça mudou. O meu casamento também, que eu era recém-casado quando escrevi a primeira versão.
Agora estamos há 5 anos casados. Mas todos os dias aprendendo, crescendo, evoluindo, estudando, né? Cada novo livro que a gente estuda, a gente aprende coisa nova e depois quer levar isso para o público de alguma forma também. Então, a vida é isso, né? A vida é uma... Acho que até o final da nossa vida a gente vai estar estudando, vai estar vai aprendendo. Estar aprendendo e errando e acertando. E sempre em busca da verdade? Sempre em busca da verdade. Conta um pouco pro público que não conhece o Em Busca da Verdade, conta o que é e como você... como é que surgiu a ideia de criar um curso de filosofia e a que ponto vocês estão agora? Porque cada vez que eu converso contigo tem uma nova camada do Em Busca da Verdade, agora é editora. Sim. Né? Bom, começou Em Busca da Verdade porque eu tinha uma inquietação muito grande. Então, eu estudei aqui em São Paulo a vida toda e quando eu fui chegando próximo dos 30 anos, eu comecei a ter uma inquietação, comecei a querer estudar mais. Porque eu nunca tinha tido contato com esse tipo de formação, com filosofia, com religião também. Minha família nunca foi religiosa. Meus pais eram católicos de IBGE, mas nunca frequentei a igreja. Católico de IBGE. Conhece esse termo? Chegando o funcionário ali do IBGE. Censo. Do censo. Você é católico, sou. Mas não frequenta missa, nada. Então eu nunca tive esse contato. E aí quando eu cheguei na adolescência, 14 para 15 anos, eu comecei a fazer perguntas que todo jovem se faz em algum momento da vida, né? O que é a vida? O que é isso? O que é o universo? E aí eu li 2 livros que influenciaram a minha jornada intelectual. O primeiro foi o Manifesto Comunista, do Karl Marx. E o segundo foi Deus, um Delírio, do Richard Dawkins. E aí, aos 15 anos, pro desespero dos meus pais, virei ateu e comunista. Dizem que todo jovem com bom coração já foi comunista, né? Mas alguns crescem, outros não. Aí falam que se continuar depois de velho é que não tem cérebro mesmo, que é perigoso. Né? E aí comecei a trabalhar no negócio da família com 17 para 18 anos. Varejo de vestuário, de roupa. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a ver o que era um boleto para pagar, aí me curei do comunismo, essa parte foi mais tranquila, mas vivi como ateu a vida toda. Eu fui literalmente um ateu de carteirinha. Fui membro da ATEA, que é a Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos. Isso? Eu nunca soube. Eu tenho um amigo que se diz ateu e defende essa tese. Tá? Ateu de carteirinha é o primeiro ateu de Pode ser ateu de carteirinha, é o primeiro que eu entrevisto. De carteirinha primeiro. E negava com veemência a existência de Deus. E aí, quando eu fui me aproximando dos 30 anos, eu comecei a questionar essas premissas. Eu falei, caramba, será que é isso mesmo? Será que não existe nada? Será que tudo que existe é a matéria? Né? Não existe nada além disso? Isso é um propósito. E a posição do ateísmo é uma posição muito soberba, porque ela parte da premissa que não existe nenhum ser superior a você no universo, né? Não existe nenhum ser mais inteligente que você. Quer dizer, e parte também da premissa que o ser humano é capaz de entender as coisas através da ciência, né? E que Deus nada mais é do que uma resposta que a gente dá para as perguntas que a gente não consegue responder ainda através da ciência, né? Então, à medida que a ciência vai avançando, a necessidade para ter uma explicação que envolva Deus vai ficando cada vez menor, né? O espaço de Deus vai ficando cada vez menor. Então, a ideia de que no futuro, quando a ciência descobrir tudo, a gente não vai precisar absolutamente de Deus para explicar nada. Ou então, até uma posição... as pessoas que não são capazes de lidar com esse vazio, de não ter nada além, criam essa figura de Deus para poder anestesiar, né? Exatamente, que é muito a visão que Freud tinha, né? Que é como se fosse um adulto infantilizado que não consegue lidar com as frustrações, com as dificuldades da vida, então precisa de uma muleta, né? Que seria Deus, no caso. Mas então, eu tinha essa posição, e aí quando eu fui chegando próximo dos 30, eu falei, caramba, será que é isso mesmo? Será que esses caras que eu li estavam certos? Será que não tem outro lado da história? E aí, nessa época, eu conheci a minha esposa, a Martina. Ela já era católica, então eu já comecei a conversar muito com ela sobre isso. E eu conheci
o meu sócio, né, que viria a ser o meu sócio, que é o Guilherme Freire, que vocês conhecem, já conversaram com ele. E eu já estava querendo começar a estudar, começar a ter uma rotina de leitura, começar a me aprofundar nesses temas. E aí eu conheci o Guilherme através de um amigo em comum, e ele começou a me dar recomendação de livro. E eu comecei a ler e descobri todo esse universo da filosofia, da educação clássica. E para mim foi um choque muito grande, porque eu estudei no que são considerados bons colégios, colégio internacional, fiz intercâmbio, não sei o quê. E minha vida toda eu escutei que minha educação tinha sido de ótima qualidade. E foi, né? Eu achava que tinha sido, Leda, porque eu escutei isso a vida toda. Oi? Você estudou em colégio católico? Não, eu estudei num colégio chamado Graded aqui em São Paulo, colégio americano, e depois no St. Paul's. E aí fiz SPM aqui, de faculdade, aí morei fora, morei na Disney, fiquei fritando hambúrguer lá na Disney, trabalhando lá. Foi uma experiência bem interessante, né? Ficava na cozinha lá dos parques. E essa coisa do intercâmbio acaba fazendo a gente amadurecer muito também, né? Porque essa coisa da responsabilidade de lavar a roupa suja. Sim, sim. A gente que tem, sei lá, até classe média ou até classes mais altas, tem tudo muito muito fácil. Muito fácil, né? Do nada a roupa aparece pendurada no armário, né? Essa roupa que você jogou ali no cesto, brota ali, né? Você fica, fica mal acostumado, né? Não, achei muito bom me ferrar um pouco lá fora. Porque é isso, eu tinha que fechar o parque. Você mesmo hambúrguer? Fiquei, eu trabalhava não sei se vocês conhecem o Animal Kingdom lá no parque. Sim, eu trabalhava no parque, tem a Everest, que é a montanha-russa. Eu trabalhei no brinquedo da montanha-russa e nos restaurantes do Animal Kingdom. Eu ficava servindo refrigerante, sorvete, lá esfregando o chão da cozinha quando eu fechava o parque. Aí era isso, chegava um fiscal depois e passava o dedo assim pra ver se tava limpo mesmo. Então... E você tinha quantos anos ali? Eu tinha 20 anos. 20 anos. Não é barato essa experiência. Então foi muito bom. 20 anos, então você era comunista e ateu já? Não, eu já tinha largado o comunismo. O comunista foi parar no meio da Disney. Vou estudar a cabeça dos capitalistas e vou subverter tudo. O comunismo eu já tinha largado, mas eu era ateu, continuava ateu. E o que isso levou? Porque eu vejo que eu fui criado muito nessa geração que cresceu nos anos 90, que basicamente qual que é a cultura hegemônica hoje em dia, né? A cultura do materialismo, que é a mentalidade ateísta, né? Não existe nada além do material, então tudo que existe são os bens materiais. Como que eu posso ampliar os meus bens materiais? Que claro que é importante, mas não é tudo na vida. Segundo, uma visão relativista, a ideia de que a verdade é relativa, né? De que cada um tem a sua própria verdade, que a verdade muda de acordo com o tempo, de acordo com o contexto. E uma visão hedonista, que é você rejeitar o sacrifício, o esforço, a entrega, e você viver em busca do conforto e do prazer. Então, esses três fundamentos, digamos assim, da cultura moderna, né? Esse tripé fez parte da minha vida. Então, essa época, imagina, 20 anos, dos 20 aos 30, eu vivi de forma totalmente materialista, hedonista. Eu achava que eu precisava ganhar dinheiro, né, crescer, ter uma vida boa e aproveitar a vida, curtir, sair, farra, bebida, tudo isso. E aí eu comecei a ver que isso era uma vida muito vazia, né, que isso não preenchia. Mas quando você é ignorante a esse ponto, você não consegue perceber aquilo que tá te faltando. Porque para mim tava tudo certo. Eu trabalhava, né, tinha um bom trabalho, eu trabalhei em grandes empresas, tinha muitos amigos, viajava, tinha acesso a bens materiais, mas eu era ateu. E aí depois que aí eu fui chegando próximo dos 30 anos, que aí foi quando eu conheci minha esposa, o Guilherme, e aí comecei a estudar, comecei a me aprofundar nisso. E aí eu realmente achava que minha educação tinha sido de ótima qualidade, porque eu escutei isso a vida toda. Gabriel, você teve acesso eram bons, né? ao melhor que a educação pode oferecer. E aí quando eu comecei a estudar de verdade, pegar os livros e ler as fontes primárias, os livros que literalmente fundaram toda a nossa civilização, eu falei, caramba, eu fui enganado. A minha vida toda. Minha educação foi, em grande parte, uma fraude. Não é possível que
os livros fundacionais da nossa sociedade ficaram de fora da minha educação. Tem alguma coisa muito errada. E aí, quando a gente olha para a base da nossa civilização, não tem como não olhar para a filosofia, né? Para os filósofos gregos, para Platão, Aristóteles. Eu falei, pô, não é possível que eu nunca li um livro desses caras. Nunca tinha lido um livro até então. E se esse é o tipo de educação que a gente considera de ótima qualidade no Brasil, a gente tem um problema muito grave, né? Porque a gente está muito distante daquilo que deveria estar, né? E não é por acaso que a gente abandonou esse tipo de educação, que a gente chama de educação clássica, que é o tipo de educação que forjou todos os grandes líderes da história, e ao mesmo tempo, quando a gente abandonou esse tipo de educação, a gente tem uma geração de líderes absolutamente fracos e medíocres, sinceramente, porque a nossa educação é medíocre hoje em dia. Então, eu falei, bom, preciso... Tem que passa uma ilusão de que as coisas velhas já são ultrapassadas e que hoje em dia já tem versões melhoradas de tudo, né? Exatamente. É uma sensação assim que a nossa geração teve, que eu imagino que você também tenha vivido isso, que a gente pensar assim, puta, mas naquela época não tinha internet, não tinha a informação, então aí você meio que... Você até quer dar uma moralzinha ali, mas você acha que aquilo é inferior, que o cara não... Pobre coitado, o cara não sabia de nada. Que é uma soberba também, né? Você fala, bom, a gente olha para nós estamos em 2025, olha toda a tecnologia que a gente tem, olha o progresso que a gente fez, o que a gente tem a aprender com alguém que viveu 2.400 anos atrás. É uma soberba muito grande. E uma ignorância muito grande, porque o cara... A ignorância leva a soberba. Não, você não... Exatamente. Exatamente. O primeiro passo para você começar a crescer, né, nos estudos, na vida intelectual, é a humildade, né? Porque se você acha que você sabe muita coisa, você tá fechado pro conhecimento. Você fala, o que eu tenho a aprender com esses pensadores? Isso é muita arrogância, né? O que eu tenho a aprender com Aristóteles, Platão? Imagina. Eu sei tudo. Olha os filósofos que eu vejo aqui no TikTok, sei lá. No Instagram. No Instagram. Essa coisa da carga horária das escolas, porque a criança, ela cresce ali, fica muitas horas, de fato, tendo uma interação ali com os professores, com sei lá, o que o MEC manda a gente estudar, currículo, né? Decorando coisa, fazendo prova e tal. Então a gente fica, acho que a nossa capacidade de trabalho, de estudo já fica mobilizada com aquilo, só que não necessariamente a gente está buscando a essência do que é relevante de fato, importante de fato. Exatamente. Quando você olha para Aristóteles, ele falava que dois objetivos da educação é você ensinar virtude para as crianças e para os adultos, né? Porque, na verdade, a educação para criança e para adulto não muda. Muda a forma que você vai ensinar. Abordagem. Mas, no fundo, você tem que ensinar virtude, que são bons hábitos, e você tem que ensinar as pessoas a buscarem a verdade. E aí, quando você olha para a educação moderna, ninguém mais fala de virtude e a gente fala que a verdade é relativa. Aí você já ferrou com toda a educação. Bom, vou fazer uma breve interrupção aqui para te dar um presente da Doctors First, suplementos da melhor qualidade aqui do nosso patrocinador Master. São suplementos que nós usamos, né? E também para manter, para você poder estudar mais e melhor, com proteína da melhor qualidade, minerais, creatinas e ômega 3, várias coisas para manter o hardware funcionando bem, para você conseguir chegar a mergulhar no software do conhecimento. Que maravilha, muito bem obrigado. nutrido. Muito obrigado. Então, faça bom proveito. Deixa aí geladinho para não te atrapalhar. E lembrando que a gente tem o QR Code aqui na tela e o link na descrição. É isso. Aí, obrigado. Que elas vão subir misteriosamente, mas depois a gente... E lembrando que a gente tem aqui o link na descrição e o QR Code na tela, que você vai direto para o site oficial da Doctors First, onde você pode comprar aproveitando as promoções que estiverem rolando no site, mais o cupom LEDA5 para mais 5% de desconto. Ou DUDA5. Você pode escolher o cupom. E aí entra essa parte também da nutrição e uma coisa que a gente tem em comum, a gente tem na jiu-jitsu e também nessa pegada do Em Busca da Verdade, que o Guilherme Freire, que é o sócio do Gabriel,
também começou a treinar jiu-jitsu e já está também na faixa azul. O Fábio Gurgel também é aluno e professor dentro do Em Busca. E o jiu-jitsu acabou tomando uma posição ali de protagonismo, que também é um grande catalisador ali, né, de todas essas virtudes. Sim. Porque é humilhante você ser subjugado por alguém ali, uma pessoa te enforcando, às vezes você tá com a cara no tatame, ali tem um pedaço de unha, um monte de pelo na boca, é muito humilhante ali, né? Sim. É muito... ilustra muito bem a vida como um todo, né? Não, com certeza. E tem um golpe que eu aprendi no treino com você, que até hoje eu uso, né? De quando o cara tá de 4 apoios, você pega aqui e aí, né, entra por baixo e faz aquela virada aqui. Sim. Como que chama? Eu lembro você falando pra mim, imagina que você é um rinoceronte colocando a cabeça ali. E eu uso até hoje, funciona muito bem. Legal. Mas E o Aristóteles usava muito o universo dos animais, né, para fazer analogias com o conhecimento, né? Ele foi o criador do jardim zoológico, né? Fala-se muito disso também. Sim. Mas o jiu-jitsu é uma ferramenta maravilhosa, porque a formação, no fundo, o que a gente faz é a formação de lideranças, no Em Busca da Verdade. E a arte marcial sempre fez parte da formação de lideranças ao longo da história, né? A pessoa completa, né, principalmente o homem completo, nesse sentido, ele sabia lutar. Ele tinha esse espírito guerreiro, ele ia pro combate. E o jiu-jitsu é uma ferramenta maravilhosa que a gente tem hoje em dia para ajudar as pessoas a despertarem esse espírito guerreiro, né? Porque a geração hoje em dia realmente está muito, muito frágil, né? E quando o cara coloca um kimono, pisa no tatame, e ele precisa entrar nessa situação de combate físico, ele vai desenvolver virtude, vai desenvolver coragem, resiliência. Então, é uma ferramenta de vida fundamental para todas as áreas. Então, isso a gente fala muito. E é legal porque a gente conhece muitos empresários, né? Que às vezes o cara conquistou muita coisa na vida, cresceu muito, né? Conquistou um patrimônio relevante. E aí, quando pisa no tatame, não tem nada disso, né? Todo mundo igual, se ele tá começando a treinar, vai entrar a faixa branca ali igual como todo mundo. E o jiu-jitsu é muito interessante porque ele regula as pessoas, né? Então, quem é muito cheio de si, quem é muito arrogante, soberbo, pode ficar tranquilo que vai baixar a bola rapidinho, né, Duda? Aquela coisa, você sabe com quem você está falando? Já tá logo estrangulado. Na real, fácil ali. E também quem é muito tímido, muito acanhado, começa a ganhar mais confiança, né? Ter uma postura melhor, andar com o peito mais aberto, ser mais seguro de si. Então, é uma ferramenta muito interessante que a gente passou a adotar como parte da formação. Uma coisa que eu aprendi muito também lá no Em Busca, essa referência à Ordem de Cristo que criou, né, o Brasil, assim, que veio desde dos portugueses que vieram colonizar o Brasil, descobriram o Brasil. Sim. E vocês, até acaba que o Em Busca se coloca quase como uma forma de resgatar isso, né? Como se fosse uma Ordem de Cristo moderna, né? Com certeza. A gente tem que contar muito a história da Ordem de Cristo, porque essa é a história do Brasil, né? E se a gente não conhece essa história, a gente não sabe o que é o Brasil, a gente não sabe por que foi fundado esse país. Então, eu tenho falado isso, às vezes eu vou participar de eventos sobre o Brasil, aí o pessoal falando, a gente tem que discutir o Brasil, o que a gente quer pro Brasil. Aí, normalmente eu coloco a bandeira original do Brasil, né, a de 1822, a bandeira do Império, e coloco a bandeira da República, né, de 1889. Só que antes de falar o ano, né, normalmente eu pergunto, que ano que mudou a nossa bandeira? Ninguém sabe responder que ano que mudou. Aí depois eu pergunto, bom, se a gente não sabe que ano que mudou e por que mudou a nossa bandeira, a gente não sabe sobre o que a gente está discutindo quando a gente fala de Brasil. O que a gente está discutindo? É a Constituição de 1988? É isso? Tudo bem, ela tem 37 anos. O Brasil tem 525. E o restante, né? A gente vai ignorar essa parte. Se a gente não conhecer a história, a gente fica com uma visão muito superficial do país. Então, isso é uma experiência fascinante que eu tive em Portugal, né? Eu fui lá visitar uma cidadezinha perto de Lisboa chamada Tomar,
Inclusive, recomendo muito, né? Quem tiver a oportunidade de visitar Portugal, visitem Tomar. Quando você chega em Tomar, tem uma estrutura enorme que está de pé até hoje, que era a sede de um dos maiores projetos de formação de líderes da história da humanidade, que foi o projeto da Ordem de Cristo. A sede da Ordem de Cristo ficava em Tomar, nesse lugar chamado Convento de Cristo. Então teve a Ordem dos Templários durante a Idade Média, depois essa ordem foi suprimida, e Portugal vai dar continuidade, vai receber esse legado, essa herança da Ordem dos Templários e vai dar continuidade a toda essa história, através do projeto da Ordem de Cristo. E como que funcionava esse negócio? Para o cara entrar na Ordem de Cristo, ele tinha que abrir mão de todos os bens materiais, ele ia morar no Convento de Cristo, ele passava o dia todo estudando filosofia, teologia, tática de guerra, navegação, economia, luta armada. E o resultado é que Portugal fez isso durante 200 anos e criou uma tropa de elite a nível mundial. Portugal conquistou o mundo com o projeto da Ordem de Cristo, né? Então, Fernão de Magalhães deu a volta ao mundo no século XV. É um negócio surreal, né? Vasco da Gama vai dar a volta na África pela primeira vez. Era o Cabo das Tormentas, vai mudar o nome para o Cabo da Boa Esperança. E Pedro Álvares Cabral vai chegar ao Brasil. Quem eram esses homens? Quem era Fernão de Magalhães, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral? Eram grão-mestres da Ordem de Cristo. Então, é impressionante o que esses caras fizeram. Seria o equivalente a gente chegar a Marte hoje em dia, né? Se a gente acha que Imagina naquela época, você pegar uma nau e sair navegando num oceano que ninguém nunca tinha passado. Imagina, meses de viagem. E aí chega lá uma civilização ali totalmente desconhecida de tudo, com vegetação. Aqui não tinha banana, não tinha coco, não tinha manga, não tinha nada, não tinha galinha, não tinha cachorro, não tinha vaca. Era um país completamente diferente, né? Exatamente. Então isso é realmente fascinante, né? Se a gente acha que é algo trivial fazer o que eles fizeram, vamos a gente agora, vamos pegar um carro, vamos até o litoral, vamos pegar o barco mais moderno que a gente consegue achar e vamos tentar chegar em Portugal hoje, em 2025, com um barco moderno. Agora imagina num barco à vela de madeira em 1500. Até com o Waze já é difícil. Waze, Google Maps, você já não vai chegar tão fácil. Eu tô indo agora fazer um curso de sobrevivência na selva amazônica. 5 dias, 5 noites. Também ali dormindo na selva com a rede e tal, pra ter um pouco dessa experiência assim também. Um dia pode até montar uma experiência do Em Busca, levar os alunos ali pra viverem um pouco dessa experiência de selva, assim. Depois, se eu voltar, eu te conto como foi e ver se vale a pena. Isso é muito legal. Então, o nível de heroísmo desses caras realmente é impressionante. E o mais impressionante é por que eles fizeram isso. Por que eles arriscaram a vida por isso. E eles fizeram isso para levar a fé para o mundo todo, né? Então, Portugal começa a se enxergar como tendo uma missão grandiosa, como tendo uma vocação grandiosa a ser cumprida, né? Então, os europeus, eles eram muito voltados para dentro do continente, né? Eles olhavam muito pro continente. E aí, Dom Manuel, que era o rei de Portugal na época, em 1500, começou a entender que Portugal tinha uma missão para fora do continente, para os mares, né? Que Portugal tinha recebido todo esse legado do Império Romano, então Portugal se vê como filha do Império Romano e que agora ela tem que dar continuidade a toda essa história do Império Romano e tem que levar a fé do Império para o mundo todo. Então, o grande épico do Império Romano vai ser a Eneida, né, de Virgílio, que vai contar essa história. E aí, o grande poeta de Portugal vai ser Camões, né? E aí, nos Lusíadas, ele vai contar exatamente essa história, essa continuidade desses heróis que levaram a fé pro mundo todo. E aí, eles chegam aqui ao Brasil e no dia 26 de abril de 1500, o primeiro ato fundacional que acontece é uma missa. E eu lembro de aprender na escola sobre o descobrimento, sobre a colonização, e a imagem que eu tinha na cabeça é que os portugueses chegaram aqui, enfileiraram todos os indígenas, saíram estuprando todas as mulheres, uma por uma, e depois mataram todo mundo. O que ficou essa história dos espelhinhos, trocaram os espelhinhos pelas riquezas do Brasil. Isso é o que eu tinha no meu imaginário. Aí quando
você vai ler o relato de Pero Vaz de Caminha, é um negócio impressionante. Que ele fala, no domingo de manhã, né, 26 de abril de 1500, o capitão, que era Pedro Álvares Cabral, né, assim que a gente chegou, ele mandou preparar a missa. Ele falou, chama o padre, chama o sacerdote, pega os equipamentos litúrgicos que a gente vai celebrar uma missa. E aí ele relata ali que quando eles começaram a montar a missa, tinha vários indígenas ali assistindo com seus arcos e flechas, e aí eles começam a se aproximar e sentam ali ao lado dos portugueses e começam a assistir a missa junto, e aí começam a chegar outros índios em canoas e começam a se juntar a eles, e aí na hora do evangelho que os portugueses ficam de pé, todos os índios se levantam também e colocam as mãos para cima, e aí Pero Vaz de Caminha narra que ele via os indígenas muito maravilhados com o que estava acontecendo, vendo os portugueses tão devotos, com tanta piedade ali durante a missa, com a Eucaristia. E aí quando você lê o relato, você fala, caramba, como é que não me mostraram isso Como é que me na ensinaram escola? só essa história? Né? Porque isso é maravilhoso. É assim que o Brasil é fundado, com uma missa entre portugueses e indígenas. E isso mostra muito da nossa vocação. Então, o Brasil foi fundado, né? Por que esses homens chegaram aqui para fundar a terra de Santa Cruz? O Brasil foi fundado... Desculpa interromper, mas uma coisa que sempre me vem à cabeça quando eu começo a estudar, quando eu estou estudando um pouco da história do Brasil, como é que a gente não produz filmes e séries e também, além de livros, mas contando essa história também com a linguagem do cinema, da sétima arte ali, com os exemplos. Imagina a quantidade de filme de ação, de série, de coisa que é muito profundo, tem muitas camadas ali, né? Muito. Desde a parte espiritual, religiosa, teológica, a parte do perrengue ali também físico de resolver os problemas e conseguir dos seres humanos completamente diferentes, fundindo os mundos ali, né? Isso tudo é muito rico. Eu quero muito fazer isso. É uma boa ideia para você. Pra gente fazer junto, de alguma forma. Sim. Contar essas histórias, porque é muito interessante. Imagina a quantidade de coisa que não dá para fazer. É a história dos heróis do nosso passado, né? Quem são os nossos heróis? A gente não conta mais. Bom, a gente conta, né? No carnaval tá o Dom Pedro II decapitado lá no desfile que teve. Não lembro se foi em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Mas a gente faz isso hoje em dia. A gente demoniza, né, as grandes figuras do nosso passado. Mas é muito triste isso, porque a gente foi ensinado a desprezar o nosso passado, a desprezar Portugal, a desprezar os portugueses. Mas não tem como entender o que é o Brasil sem entender a história de Portugal. E a história de Portugal é maravilhosa também. Quantos homens lutaram para construir Portugal, né? Porque os muçulmanos tinham invadido a Península Ibérica ali no século VII, VIII. E só existe Portugal porque homens corajosos lutaram para expulsar os muçulmanos, com a ajuda das cruzadas e tudo mais. Então, essa história não é contada também. Então boa parte do que a gente tem tentado fazer é justamente resgatar essas histórias, resgatar esses heróis do passado, resgatar o que é o Brasil, né? A história da Ordem de Cristo, quem foram esses homens. Então é isso, o Brasil tem 525 anos de história. Eu fui para Brasília agora, mês passado, e para mim ficou muito... Quando você olha para a história desses homens, olha para a história da Ordem de Cristo, e aí você pisa em Brasília, você fala, isso aqui não é o Brasil. Foi para isso que eles vieram, né? Assim. É algo totalmente artificial, totalmente desconectado da nossa história, da nossa tradição. Então é isso. Toda vez que a gente conversa sobre o que é o Brasil, eu acho que é muito importante falar sobre a história, porque senão a gente fica muito limitado num tempo restrito, né, dos últimos, sei lá, 20 ou 30 anos. Mas é muito pouco diante da grandiosidade da nossa história. Adapta é o maior ecossistema de inteligência artificial generativa do Brasil, reunindo numa única plataforma ferramentas poderosas, cursos práticos e conteúdos atualizados para profissionais e empresas que buscam se destacar no mundo digital.
E a sua principal solução, a AdaptaOne, oferece acesso a mais de 15 modelos de inteligência artificial, incluindo GPT, Cloud, Opus, Gemini Pro, Llama. E, além disso, disponibiliza cursos e certificações em áreas como marketing, gestão e criação de conteúdo, além de uma newsletter semanal com insights valiosos. Para empresas, o AdaptaOne Business proporciona soluções sob demanda com inteligências artificiais otimizadas para uso profissional, apoiando análises, criação de conteúdo e comunicação com segurança e alta performance. Então, você quer saber mais? Clica no link aqui na descrição. E vale conferir com certeza, a gente se vê lá na Adapta. E o Brasil, ele tem um lado muito bom de receber bem as pessoas de fora e tal, e de ser um país super inclusivo, assim, de receber todo mundo, de tratar todo mundo bem, tratar todo mundo como brasileiro. Ao mesmo tempo, ele não tem essa memória mesmo disso. Você não sabe o que o brasileiro médio não sabe o que o seu avô fazia, seu bisavô fazia, como é que eles vieram para cá, né? Como é que foi essa interação, assim, dos povos. Uma coisa que eu gostaria, é o presente que eu quero dar para minha filha, quando ela completar 15 anos, é um livro contando a história de todos os antepassados dela, né? Tanto do sobrenome, que ela acabou herdando sobrenomes de várias vertentes diferentes, dos avós todos, mas um livro contando a história dela. Eu tenho um amigo meu inglês que ele tem ali desde os vikings, do pai dele até os vikings. Sim. E os judeus têm isso muito forte também, essa coisa saber a história da sua família. Aí eu fiz uma novela chamada Reis, na Record, que é a história dos primeiros reis do povo israelita. E aí o Rodrigo Silva foi fazer a preparação com a gente. Aí ele falou, nessa época, quando um homem, como é que chama o principal da família? Agora, primogênito, não, patriarca. Quando um patriarca encontrava outro patriarca, que se eles não fossem introduzidos por alguma outra pessoa, eles apresentavam, acho que 46 gerações passadas. Eu sou o Eduardo, filho de Rogério, neto de Anne Claire. Vai lembrando assim, cruzando 40 gerações atrás, aí essas duas pessoas cruzavam essas gerações todas para se conhecer, porque não é só a parte, igual a gente estava falando no começo da conversa. Não sou só eu sou o representante da minha família. Né? Eu tô vivo agora e eu sou representante adulto, porque tem os representantes do futuro ali, que são os nossos filhos. E isso é uma coisa que se perdeu na sociedade moderna, né? Tudo fica meio... Se perdeu. Muito... A gente não nasce num vácuo, né? A gente nasce com todo um contexto histórico, familiar. Então, saber honrar essas histórias também é muito importante, né? Meu avô, por parte de pai, era judeu, alemão, veio para o Brasil fugindo da Segunda Guerra. E meu avô, por parte de mãe, nasceu no sertão do Rio Grande do Norte, em Caraúbas, uma pequena cidade chamada Caraúbas. Família muito pobre, fugiu de casa com 12 anos de idade, começou a trabalhar muito cedo. E foi legal porque a gente fez, 2 anos atrás, uma viagem com toda a família, quase 40 membros da família, para Caraúbas, para a cidade. A gente visitou a casinha onde meu avô nasceu. Então foi uma experiência muito marcante para as crianças. As crianças foram lá conta a história também. visitar. Conta a história também, porque também depois a família criou uma empresa que você falou por alto. A gente trabalha no ramo do varejo, mas a Riachuelo faz parte da vida do brasileiro todo, né? Então... E teu avô que criou a Riachuelo? Sim. Na verdade foi assim, ele nasceu nessa família muito pobre, em Caraúbas. E aí, quando ele tinha 12 anos de idade, ele decidiu que queria tentar um futuro diferente. Caraúbas hoje tem 15 mil habitantes. Né? Nossa, no época, século, então... na década de 30, era um pequeno povoado. E aí ele fugiu de casa aos 12 anos de idade, porque ele tinha o sonho de conseguir um emprego. Aí imagina, com 12 anos de idade, o moleque sumiu, imagina o desespero dos pais. Nossa. Aí ele pegou um ônibus até Natal. E aí, quando ele estava nesse trajeto de Caraúbas até Natal, ele escutou um pronunciamento na rádio do governador. E aquilo ficou na cabeça dele. E aí, quando ele chegou em Natal, não conhecia a cidade, não conhecia ninguém na cidade. E ele tinha na cabeça dele que ele queria um emprego. Aí ele falou, bom, se tem uma pessoa que vai conseguir
me ajudar a ter um emprego vai ser o governador, porque é a pessoa mais poderosa do estado. Então eu vou tentar falar com ele. E aí ele foi pra frente da sede do governo e aí falou pros guardas que ele queria pedir um emprego pro governador. Aí eles se solidarizaram, um garoto de 12 anos lá, chegando lá sozinho, pedindo uma coisa dessas. Conseguiram uma audiência, o governador recebeu ele e aí ele pediu um emprego. Aí ele falou, volta no dia seguinte que tem um empresário amigo meu que eu vou te apresentar, ele vai te dar um emprego. Aí ele voltou no dia seguinte e aí tava esse empresário chamado seu Moisés Ferman e aí meu avô conheceu ele e começou a trabalhar com ele. Ele era comerciante e aí começou a trabalhar vendendo produto. Isso era a época da Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos montou uma base militar em Natal. Então foi uma época que 5.000 soldados americanos foram morar em Natal. Então foi uma época que teve muito desenvolvimento econômico, porque os americanos tinham dinheiro e gastavam e movimentou bastante a cidade. E aí ele vendia muito produto para os soldados americanos, vendia bugiganga, engraxava sapato, fazia o que dava para vender. E aí, normalmente ele demorava para vender os produtos. E aí teve um dia que ele recebeu uma remessa de camisa social masculina e aí conseguiu vender tudo no mesmo dia. Aí ele falou, opa, acho que tem um mercado bom aqui. E aí ele tinha juntado um dinheirinho e aí comprou 2 máquinas de costura e começou a fazer camisa social. Isso foi em 1947. Nossa. E aí foi o início da empresa, foi o início da Guararapes, que é a indústria. E depois vai gerar a Riachuelo. E depois em 79 ele comprou a Riachuelo. A Riachuelo já existia, mas vendia só tecido em metro, né? Era bem diferente. E aí ele começou a vender roupa. E ele fez uma viagem para os Estados Unidos, porque como é que eram as lojas de roupa no Brasil? Era igual farmácia. Você chegava na loja, tinha um balcão, as peças ficavam atrás do balcão, você falava, quero aquela peça ou aquela outra. E aí ele foi para os Estados Unidos e ele viu que lá as lojas não tinham balcão. Tinha arara e o cliente podia ter acesso roupa, diretamente à peça. Aí ele falou, caramba, acho que eu vou tirar os balcões das lojas. Aí na época todo mundo ia ficar assim, louco, não vai funcionar aqui. Aí começou a fazer isso e aí foi crescendo a empresa. E então é isso, a história de um empreendedor brasileiro que saiu do sertão e que a gente não costuma contar essas histórias no Brasil também, né? Então, uma história que muito Agora já nos está orgulha. crescendo muito essa mentalidade de empreendedorismo. A gente tem também um podcast só sobre empreendedorismo que busca justamente contar a história das pessoas por trás das marcas, das empresas, dos empreendimentos. É uma série aqui hoje, Nagli, os empreendedores do Brasil. Fica a dica também, numa outra playlist, a gente tem esses 2 podcasts, o Encontro de Gerações, que é esse aqui, e os empreendedores do Brasil. Hoje em dia, a gente já vê mais essa mentalidade, assim, das pessoas exaltando as conquistas dos empreendedores. Eu acho que a internet quebrou muito essa... Não sei se era uma hegemonia ou se era uma tentativa de criar uma hegemonia em torno dessa coisa de demonizar o empresário. O empresário era um explorador, se o cara Mas rico... hoje, o texto é esse ainda hoje. Não, mas ainda tem muito forte uma corrente de pessoas que querem aprender, até esses encontros. A gente vai amanhã num encontro de empreendedorismo. Sim, eu sei que 7 tem, mil mas pessoas. ainda é ainda se demoniza, a esquerda demoniza o empresário. Não, mas eu digo assim, na ele é cultura culpado geral, com a de internet, as pessoas querem ver a vida dos empresários, querem aprender, querem empreender, querem se especializar, fazer curso. Né? Claro que tem isso, mas também tem outro lado que ainda demoniza o empresário, sim. Da culpa dele. Tá mudando, eu sinto uma mudança. Claro que tá mudando, vai mudar um dia, né? Mas vai demorar ainda, vai levar um tempo, eu acho. A esquerda demoniza tudo, né? O empreendedor, os bons valores, as virtudes. Então... Isso voltando às virtudes, muito se fala sobre os 7 pecados capitais, mas você não vê as 7 virtudes capitais, sei lá. Muito se fala do pecado e pouco se fala da virtude, né? Comparado, assim. Sim. Você acha que... eu imagino que o teu livro tem o objetivo também de fortalecer, fazer um rebranding nas virtudes, né? Tornar as virtudes mais populares.
Sim. Não, acho que é muito importante falar sobre virtude, porque a base da educação ao longo da história foi a virtude, né? A gente tem que entender o que é a virtude, porque isso faz parte da nossa natureza como seres humanos. Então, Aristóteles vai fazer essa comparação, né? Quando você olha para os animais têm os sentidos. Então, olfato, visão, paladar. Então, o animal está o tempo todo recebendo essas informações através dos sentidos. Ele sente o cheiro das coisas, enxerga, escuta. E ele vai ter uma reação interior ou de atração ou de repulsa em relação às coisas, né? Então, assim que você adestra um cachorro, ou através do reforço positivo, né? Ele fez algo certo, você oferece uma recompensa, um petisco para ele, ou através do reforço negativo, né? Ele fez xixi no lugar errado, você dá uma punição. Então, o animal, ele tá sempre agindo dessa forma. Ele foge da dor, né? Foge daquilo que vai ser desconfortável e ele vai em direção ao prazer. Por que o ser humano é diferente? Porque a gente tem algo em comum com os animais, que são os sentidos, certo? A gente escuta, a gente sente o cheiro, sente o gosto, a gente enxerga as coisas. E como a gente está o tempo todo recebendo essas informações através dos sentidos, né? Então a gente está olhando aqui, está sentindo o mundo ao nosso redor, a gente tem essas mesmas reações internas, né? Então a gente sente o cheiro de algo, isso pode gerar provavelmente gera uma reação de atração em relação àquilo. Mas qual que vai ser a diferença fundamental do ser humano em relação aos animais? Vai dizer Aristóteles. O ser humano não é determinado pelas suas paixões. Ele pode, inclusive, agir deliberadamente contra as suas paixões, contra essas reações internas. Então, você pode estar morrendo de vontade de fazer algo e falar, eu não vou fazer. Ou você pode estar morrendo de medo de fazer algo e você fala, eu vou lá, eu vou encarar e vou fazer. Por quê? O ser humano tem a racionalidade. Então, a gente consegue ter o discernimento para escolher qual ação a gente vai fazer. O animal, ele não escolhe, por quê? Ele está sempre agindo pelo impulso, pelo instinto. Como o ser humano escolhe que tipo de ação ele vai fazer, isso quer dizer que o ser humano é capaz de hábitos, né? O ser humano tem hábitos que são bons e hábitos que são ruins. Por que isso é próprio da natureza humana? Porque o animal, ele age pelo instinto. Então não faz sentido você falar assim, nossa, eu tô tão orgulhoso do meu cachorro recentemente, ele tá com ótimos hábitos. Não faz sentido, porque isso não se aplica ao animal. Ou, nossa, eu tô tão preocupado com o meu cachorro, os hábitos dele pioraram muito recentemente. Não, as pessoas falam isso mas como forma de fugir da responsabilidade, porque a responsabilidade do comportamento do cachorro é do dono, né? Do tutor, ele que é o responsável pelo cachorro. Assim como a criança. Então, os hábitos que aproximam o ser humano do bem são chamados de virtudes. E os hábitos que afastam o ser humano do bem são chamados de vícios. Então, a vida de todo mundo é uma eterna tensão entre o dever, a responsabilidade que a gente tem, que é de fazer aquilo que é difícil, que exige sacrifício, que é adquirir virtude, e de se livrar daquilo que vai nos afastar do bem, dos maus hábitos que são os vícios, né? O que é o ser humano maduro para Aristóteles, que ele chama dos poldaios? É exatamente o ser humano que vai abandonando os maus hábitos, vai abandonando os vícios e vai adquirindo virtude. É o ser humano que é senhor de si mesmo, né? Que tem autocontrole, que tem autodomínio. E o que é o ser humano imaturo? É o ser humano que age conforme os seus instintos imediatos, né? Então ele vai tentar fugir daquilo que é doloroso e vai em direção àquilo que é prazeroso, né? Então meu filho, o mais velho, vai fazer 2 anos agora, é um ser humano imaturo. Então ele vai tomar uma injeção, por exemplo, não consigo explicar para ele que ele vai sentir uma dor ali, um desconforto de momento, mas aquilo vai fazer bem. Ele vai chorar, ele vai querer fugir daquilo. E tudo que for prazeroso, ele vai querer aquilo. Então, o caminho da maturidade é exatamente a gente entender que tem dores que são boas e prazeres que são ruins. Tem dores que a gente precisa enfrentar, que vai ser bom pra gente. A gente tá morrendo de medo de treinar, vamos treinar com um cara muito maior que a gente, mas você fala, não, vou lá, eu vou encarar, porque eu vou... Pô, você lutou com popó. Você fala... pra aprender, né? Você tem uma oportunidade de aprender. Eu vou lá, eu vou encarar isso, porque vai ser bom. Eu vou crescer com essa experiência. Vou fazer algo que é extremamente difícil. A gente aprende muito mais com a dor, às vezes, do que, né? Aquela coisa da... Eu diria que a gente só aprende com a dor.
Acho que não existe Quem bate, amadurecimento. esquece. Quem apanha, não esquece jamais. Essas frases populares, assim. Isso mesmo. É, Mas que são reais. Sim. Você só amadurece no sofrimento, né? Você só amadurece quando você passa por uma dor, passa por algo muito difícil. Quem não sofre na vida não amadurece. Eu vejo isso claramente. Já vi vários exemplos assim de pessoas que têm boas condições financeiras e aí nunca... É o que a gente estava falando, né? Tem a vida fácil, acesso a tudo fácil e a pessoa acaba ficando um adulto infantilizado porque não teve que ralar, não teve que se sacrificar. E você só cresce realmente Por isso que filho também é tão importante pro amadurecimento, porque você vai se ferrar, você vai se sacrificar, você vai acordar de madrugada, né? Você vai... É difícil. Você vai ter que passar por isso. Então, quando a gente fala sobre as virtudes, é algo fundamental. E o que a cultura hoje em dia quer falar pra gente? Que é como se tivesse todo mundo aqui vamos dizer assim, na sua raia da vida e a felicidade tá aqui em cima. E aí cada um vai seguir um caminho, né, totalmente diferente e vai chegar na felicidade em algum ponto diferente aqui em cima. Mas acontece que isso não é verdadeiro. A felicidade não é um caminho aleatório. Existem hábitos, existem decisões que você vai tomar na sua vida que vão melhorar a sua vida, que vão te aproximar da felicidade. Existem hábitos que são ruins que vão te afastar da felicidade. Tem uma frase que eu gosto muito do Tolstói, que é a primeira frase de Ana Karenina, que ele diz: todas as famílias felizes se parecem, mas cada família infeliz é infeliz à sua própria maneira. Então, o que ele está dizendo? Que existe um mapa da felicidade, né? Existem caminhos que vão melhorar a nossa vida. E a virtude é exatamente essa. É exatamente isso. Então, quando a gente fala sobre as 4 principais virtudes, tem uma analogia que eu gosto de usar muito, que Platão usa para explicar quais são as 4 virtudes cardeais, né? Então, ele descreve uma criatura. Então, imagine uma criatura que tem um ventre do bode, o peito do leão e a cabeça de homem. O ventre do bode representa as nossas necessidades imediatas, né? Necessidade de comida, de bebida, os nossos desejos imediatos. O prazer sexual, tudo aquilo relacionado ao prazer corporal, né, do nosso corpo, a carne. O peito do leão representa a nossa força, né, a capacidade de fazer coisas difíceis. E a cabeça do homem representa a nossa capacidade de tomar boas decisões. E aí ele vai relacionar cada uma das virtudes cardeais com uma parte da alma, né? Ele vai dizer que a gente tem uma alma tripartite, que a nossa alma é dividida nessas 3 partes. Então, qual que é a primeira das virtudes cardeais que vai controlar esse nosso ventre do bode? É a temperança. Né? A temperança é você ser comedido nos prazeres do corpo. Você ser comedido na comida, na bebida, no desejo sexual. Por que essa é a primeira das virtudes cardeais? Porque se você não tem autocontrole do seu corpo, você não vai controlar mais nada na sua vida, né? O primeiro passo é você dominar o seu próprio corpo. Você ter esse autodomínio. Se você não controla o que você ingere, né, o que você coloca no seu estômago, você vai liderar como outras áreas da sua vida. Depois, o peito do leão representa a nossa capacidade de aguentar o sofrimento para fazer o bem. A nossa capacidade de aguentar porrada para atingir um bem no final. Que é a virtude da fortaleza. Muitas vezes também chamada de coragem, né? Então, quanto peso eu sou capaz de aguentar, quais os obstáculos, quais as dificuldades que eu sou capaz de ultrapassar, né, de transpor para atingir o bem. E a cabeça do homem representa a nossa capacidade de tomar boas decisões, de decidir a coisa certa na hora certa, que é a virtude da prudência, muitas vezes chamada de sabedoria. Então, muitas vezes, quando a gente é novo, a gente é muito afobado, né? Faz as coisas no impulso, acaba cometendo um monte de erro. E aí, à medida que a gente vai ganhando experiência, a gente vai ficando mais prudente na tomada de decisão, vai ficando mais sábio, né? Vai ficando mais assertivo. E a prudência é considerada a mãe de todas as outras virtudes. Porque todas as outras vão envolver você tomar uma boa decisão na hora certa.
a temperança, né? Você fala assim, coloca um bolo de chocolate na sua frente. Você tá morrendo de vontade de comer, mas você fala, ó, nesse momento eu não vou comer, porque não vai fazer bem pra mim. Ou Né? assim, Nesse vou momento comer, eu tô mas de vou dieta. comer uma fatia. Né? Ou uma Não fatia. vou Isso é a questão da com temperança. equilíbrio. Mas envolve a prudência também, que você está tomando uma boa decisão na hora certa para atingir um bem que você espera. Interrompemos a programação aqui para fazer um chamado. Pedir para você curtir, para você compartilhar esse conteúdo com todo mundo que você conhece, amigos e inimigos. E se inscrevendo também no canal. A plataforma entende que você quer continuar acompanhando esse tipo de conteúdo edificante. Você pode ser membro também do canal. É uma escolha sua, mas que a gente vai gostar muito. No Clube dos Canais tem o membro apoiador, com R$ 1,99 por mês. Você dá uma força aqui pra gente continuar fazendo um trabalho sério de qualidade. Vamos continuar com a entrevista. Então a gente falou da temperança, aqui controlando o ventre do bode, da fortaleza ou coragem, a nossa força, né, esse peito do leão, e a prudência, que é a sabedoria. E aí faltou a quarta virtude cardial. E aí Platão fala um negócio muito interessante. Ele diz que quando essas três partes da alma estão ordenadas na hierarquia correta, ou seja, o que está guiando as nossas decisões é a nossa cabeça racional, né? É a prudência. A gente é corajoso, a gente é capaz de aguentar coisas difíceis para fazer o bem. E a gente tem esse autocontrole da temperança, a gente vai agir conforme a quarta virtude cardial, que é a justiça. Né? A gente vai agir de forma justa no mundo. A gente vai entender a hierarquia correta das coisas, a gente vai dar a cada pessoa o que ele é de direito e não subtrair de nenhuma pessoa algo de forma injusta. E é interessante porque ele fala que a origem da injustiça é exatamente uma subversão dessa hierarquia da alma. Então, vou pegar um exemplo bem gráfico para ficar claro. Né? Se a gente pensar no caso de um estupro, por exemplo, né? O ato sexual que acontece durante um estupro, se a gente comparar esse ato sexual com um ato acontecendo dentro de um casamento, por exemplo, se a gente for pegar puramente o ato mecânico, não tem muita diferença entre as duas coisas, certo? Mas aonde está a diferença, então? A diferença está na forma que as almas dos atores envolvidos está ordenada. Porque alguém que comete uma atrocidade como essa, eu nem sei se pode falar essa palavra, se não vai ser... não sei, sofrer talvez uma... é melhor a gente até botar um... É melhor eu dar outro pedaço da exemplo palavra. para... Não, pode falar, a gente pode mudar a palavra na só edição. muda a palavra. Tá. A sonoridade. Tira um né? pedaço dela. Então, a pessoa que comete um ato desses, o que ela fez? Ela pegou o ventre do bode, ou seja, ela tem um desejo imediato ali. Né? Colocou aquilo como prioridade total. Ela pegou aquilo, colocou acima de qualquer outra coisa. Então, ela passou totalmente por cima da temperança, obviamente, porque não tem nenhum autocontrole sobre esse desejo. Ela passou por cima da coragem. Usou a coragem até Ela porque usou a força. Né? Usou a coragem porque tem que ser corajoso para cometer um crime com essa atrocidade, né? É uma covardia, ao mesmo tempo é uma coragem, porque... Então, mas por que não é coragem? Porque a coragem, ela precisa visar um bem no final. Isso, coragem no sentido de tomar risco, né? A pessoa toma um risco que ela tem a chance de ser linchada, presa, né? Sim. Espancada... que nesse caso... E a pessoa toma um risco absurdo fazendo uma coisa sim. do mal. Depois eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta para depois. Assim, sim. Quando um narcoterrorista faz uma atrocidade, qual é a força dele ali? Porque esses caras são muito corajosos, não talvez com essa conotação que você colocou, mas eles são pessoas com muita capacidade de enfrentar o risco e são, né, pessoas... É uma coragem insana. Uma coragem ao contrário. Porque ele não teve a temperança, ele usou a força do leão, então, porque ele forçou uma história. Sim. Tanto no narcotraficante como no caso de um abuso, da relação sexual não permitida. Vamos chamar assim para não ter problema, né? Então, nesse caso, em todos os casos, ela usou a força.
Sim. Como é que eu chego na cabeça do... Os Termina esse raciocínio para eu poder entender melhor. Os clássicos diriam que isso é o oposto da coragem, que é a covardia, porque a coragem, por definição, ela visa um bem no final. Então você vai se sacrificar, você vai fazer algo difícil, mas é para fazer um bem no final. E a coragem, ela é uma virtude para fora. Então a temperança é uma virtude individual ainda. Então é você com você mesmo, né? Você autocontrole aqui com o seu corpo. A coragem já é uma virtude para fora. Você vai se sacrificar por outras pessoas, né? Então... É porque aí a coragem pode ter dois sentidos. A gente usou, quando a gente falou de coragem, eu pensei na coragem de cometer um crime, entendeu? É claro que é uma audácia, covardia. né? Seria um tipo de audácia. Mas é uma tipo coragem sinônimo de audácia. Sim. A pessoa, ela usou... Que é um descontrole. Né? Ela usou a força pro mal. Ela usou a força pro mal. Então você não usa a palavra coragem porque ela usou a força pro mal. E coragem ela usou a força seria uma coisa mal. pro bem. Coragem seria usar a força pro bem. Coragem seria... Tomar risco, mas com uma finalidade boa. Você se arriscar pelo seu filho, sua filha, né? Imagina, tem um cachorro vai atacar sua filha, você vai entrar na frente pra defender, né? A coragem do bem. Exatamente. Pelo bem, né? Pelo bem, exatamente. É importante fazer essa distinção, porque alguém que comete uma atrocidade é exatamente o contrário. É uma pessoa extremamente covarde, ela tá usando da força para fazer o mal. Né? E ela tá passando por cima da prudência também, porque ela não tá tomando uma boa decisão na hora certa para fazer o bem. Sim. Então, como ela tá com essas partes da alma desordenadas, ela pratica uma injustiça no mundo. Né? Ela pratica uma injustiça. Ela comete uma atrocidade. Então é interessante que Platão vai falar isso, que a origem da injustiça, né, quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, é esse desequilíbrio da alma. Mas então a pergunta e a bússola acaba sendo sempre uma forma de você buscar o norte, né, como o título do livro, quando você está no meio dessa confusão, dessa loucura da vida, da complexidade da vida, com todas as tentações, com todos os vícios, com todas os pecados, ao mesmo tempo você conseguir se manter no caminho, né, da virtude, do bem. Sim. Exatamente, porque isso é isso, você começa a viver esses valores e a estudar eles e a sua vida começa a melhorar de fato, porque outra coisa importante é que essas coisas são universais, né? Então essas coisas valem para todas as pessoas, independente da época, do contexto. Hoje em dia querem dividir as pessoas em 1 milhão de categorias diferentes, né? Então é homem, mulher, dividir por raça, por enfim, qualquer outra categoria. E aí é uma visão muito, muito particular de grupos diferentes. Quando a gente olha para os universais, existem verdades universais que se aplicam a todas as pessoas. E as virtudes fazem parte disso, né? Então você ser... Por exemplo, você ser comedido nos prazeres do corpo. Isso é o que vai fazer bem para todas as pessoas, em todas as épocas. Isso sempre fez bem para as pessoas, há 10 mil anos atrás, e daqui 10 mil anos vai continuar fazendo bem para as pessoas. Por exemplo, é melhor você ser corajoso do que covarde. Isso se aplica a todas as pessoas. Não tem nenhuma sociedade que... Talvez quando está tudo desequilibrado, por exemplo, sei lá, numa comunidade dominada pelo narcotráfico, narcoterrorismo, né? Acaba que os líderes, as ditaduras e tal, eles usam a covardia como força para subjugar todo mundo ali. Sim. Mas mesmo assim, aquela população tá desesperada buscando alguém ou algum grupo corajoso capaz de botar ordem ali, de sim, e não necessariamente tirar de circulação as pessoas mais... Os malvados mais poderosos ali, né? Onde é que a gente se perdeu? A gente, sociedade, assim, mundo? Não é? Porque as virtudes, no passado, eram virtudes. Agora, elas são muito mais difíceis de você constatar. São muito mais difíceis hoje em dia. E onde é que essa perda se deu?
Bom, quando a gente olha para a nossa civilização, toda a base começa com a filosofia grega. Então, eu vou usar outra analogia, né, que Platão usa na República para explicar essa ideia dos universais. Né? Então, na República, Platão narra essa cena, que é o mito da caverna, né, que é muito conhecido. Então, no mito da caverna, você tem vários prisioneiros que estão acorrentados e eles estão virados para a parede da caverna. Atrás deles tem uma fogueira e entre eles e a fogueira ficam passando várias pessoas durante toda a vida. E eles conseguem ver as sombras refletidas na parede da caverna. E durante toda a vida eles viram, os prisioneiros acorrentados viram as sombras passando e eles veem as sombras conversando entre si, carregando objetos, fazendo barulhos. E aí um belo dia, um dos prisioneiros consegue arrebentar as correntes e ele começa uma árdua jornada para sair da caverna. Quando ele sai, ele enxerga o mundo, tudo que existe, ele vê que tem o sol que ilumina todas as coisas, ele vê as árvores, vê os animais, vê os lagos, ele vê as sombras dos objetos no mundo. Ele fala, caramba, aquilo que a gente está vendo na caverna não é a realidade completa, é uma fração da realidade, né? A realidade completa está aqui fora. Eu preciso descer novamente na caverna e convidar para a turma que existe um mundo aqui fora. Aí ele desce de novo na caverna e fala, pessoal, isso aqui não é nada, vocês precisam sair, existe toda uma realidade lá fora. E aí o que vocês acham que eles falam para ele? Você tá maluco, o que você tá falando? O mundo é isso aqui, o mundo são essas sombras na parede da caverna. O que Platão está nos dizendo com essa analogia? O que é o mundo da caverna? É o mundo que a gente acessa através dos nossos sentidos. Qual é o mundo que a gente acessa através dos nossos sentidos? É o mundo material. Tudo que é feito de matéria, tudo que a gente consegue tocar, sentir o cheiro, é feito de matéria. Como é que a gente acessa essa realidade? Através dos nossos sentidos, certo? O que é o movimento de sair da caverna? É você começar a entender que existe um mundo imaterial. Que existe um mundo que a gente não acessa através dos nossos sentidos. Né? Por exemplo, se eu falar 2 mais 2 é igual a 4. Né? E imediatamente todo mundo que está assistindo entendeu o que eu estou falando. Mas a gente não usou nenhum sentido para acessar essa realidade. Você não consegue encostar nessa realidade, né? Encostar fisicamente nessa realidade que 2 mais 2 é igual a 4. Mas isso é verdade? Isso é real? Sim. Como é que eu sei que é real? Porque no mundo físico, no mundo material, se eu tenho 2 copos e eu adiciono outros 2, o resultado vai ser 4. Então essa realidade se manifesta no mundo material. Né? Toda a engenharia, se 2 mais 2 não fosse 4, esse prédio não estaria de pé. Então isso se manifesta no mundo físico. Mas essa realidade é imaterial. E como é que a gente acessa essa realidade? Através do nosso intelecto, através da nossa racionalidade. Esse mundo não é acessível aos animais, aos cachorros. Por quê? Eles só têm... Os cachorros vivem dentro da caverna. Né? Eles têm os sentidos, captam essas informações e reagem a isso. O ser humano tem a possibilidade de sair da caverna, que é entender o mundo imaterial. Quando a gente fala sobre as virtudes, a gente está falando do mundo imaterial. A gente está falando do mundo fora da caverna. Eu não consigo encostar na temperança. Eu consigo conceber o que é a temperança, refletir sobre o que é a temperança, né, através da minha racionalidade, e aí eu trago isso para o mundo físico. Eu trago isso para a minha vida particular. Você não consegue tocar nisso. Exatamente. Exatamente. Você não consegue tocar. Você não consegue tocar na coragem. Ela não está fisicamente presente em algum lugar do mundo. Vamos encontrar a coragem. Vou ligar a coragem. Né? Mas ela existe. Claro que existe, porque eu vejo ela se manifestando no mundo físico, no mundo material, o tempo todo. Então, o que é o movimento da filosofia? Vai ser sempre um movimento de sair da caverna, refletir profundamente sobre o que são esses conceitos, o que são esses universais, e depois trazer isso de volta para a nossa vida prática. Né? E aplicar na vida prática. E aplicar na vida prática. Vai ser sempre... Mesmo que as pessoas se recusem a... Exatamente. E aí voltar para a caverna e falar, pessoal, existe todo mundo ali fora, né? Existe o mundo da prudência, da temperança.
Aí vão virar, você tá louco, o que você tá falando? O desafio é você vamos assistir o jogo de adaptar, futebol hoje, que temperança do que você usar tá o falando. futebol como alegoria para explicar, né, como aquele jogador agiu com temperança, agiu com coragem, Exatamente. agiu naquela jogada, e aí você pega aquilo de você adaptar ao teu interlocutor, né? Por exemplo, você vai chegar com uma pessoa que não fala português, o cara tá ali e fala inglês. Você não vai chegar para ele em português, tentando falar um monte de coisa, você vai colocar na linguagem dele. Aí daquela linguagem você pega o que ele tem em comum com você e buscar isso para trazer o interlocutor. Cada pessoa você busca adaptar aquele conhecimento de uma forma, né, para ver se consegue trazer, né? Então, um universal para Platão é algo que não está no mundo material, está no mundo imaterial e que é algo eterno, que sempre foi verdadeiro e sempre será verdadeiro, né? Então, quando a gente fala do 2 mais 2 é igual a 4, a gente está falando do mundo fora da caverna, porque eu não consigo tocar fisicamente nessa realidade. E a gente está falando de algo eterno. A gente está falando de algo que sempre foi verdadeiro, né? 2 mil anos atrás era verdadeiro, daqui 10 mil anos continuará sendo verdadeiro. Essa foi a grande briga de Sócrates com os sofistas, né? Porque os sofistas, que eram os adversários dele, falavam que a verdade vai mudando com o tempo. Cada um tem a sua própria verdade. E Sócrates acreditava o contrário. Ele acreditava que existem verdades universais que são imutáveis. Como, por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4. Como, por exemplo, temperança, prudência, coragem. Que são coisas universais. E aí os 3 universais mais elevados são o bem, a verdade e a beleza. Que em última instância são Deus. São caminhos que nos levam a Deus. Então... E falando em Deus, quando é que você passou a acreditar em Deus? Eu vou chegar lá, mas só é que você perguntou onde deu errado, né? É porque eu precisava fazer essa introdução, porque esse preâmbulo, porque toda a base da nossa civilização foi construída nesses pilares, né? De que existe o mundo físico, existe o mundo material, mas existe o mundo fora da caverna, existe o mundo imaterial, né? Que são exatamente os universais. Sim, mas... A gente viveu dessa forma até o século XIV. No século XIV, aparece um homem chamado Guilherme de Ockham, que vai desenvolver uma linha da filosofia que ficou conhecida como nominalismo. Ele falou, legal esse negócio de universal, né? Esse negócio do bem, da verdade, da beleza, mas na verdade isso é tudo balela. Isso não existe. Não existem os universais. Tudo que existe é a percepção que as pessoas têm em relação às coisas e os nomes que a gente dá a cada coisa, né? Isso ficou conhecido como nominalismo. Então, não existe beleza, né? A beleza depende da opinião de cada um, a beleza é relativa. Não existem as verdades universais, a verdade é relativa. E não existe o bem. O bem depende do que cada pessoa acha que é o bem. Isso começou a abrir caminho para o relativismo total, né? Então, o nominalismo começa a crescer na Europa. Depois, no século XVII e XVIII, principalmente, vai crescer outra corrente filosófica que ficou conhecida como iluminismo, que basicamente vai ser a gradual destruição de uma sociedade centrada em Deus e a exaltação do homem. Então a gente passou a colocar o homem e a ciência no centro de tudo. O principal filho do iluminismo foi a Revolução Francesa, que foi a primeira vez que a esquerda chegou ao poder em algum país, que foi um dos eventos mais trágicos, mais sanguinários da história, que foi uma grande revolta contra a ordem, contra esses pilares tradicionais. Depois da Revolução Francesa, 1789, no século seguinte, vem o marxismo. Depois, no século seguinte, Escola de Frankfurt, Freud, Revolução Sexual. Então, isso é um pouco... É uma síntese da linha do tempo de onde começou a... uma síntese, então não tem podcast que aguenta. Não, dá pra fazer um podcast de cada etapa, né? Dessa evolução ou involução, sei lá, né? Mas, em resumo, foi o abandono desses pilares da filosofia clássica. Qual que é a base da nossa civilização, né? Quais são, vamos dizer, o quarteto fantástico, né? Os 4 principais pensadores que construíram as bases da nossa civilização. Platão, Aristóteles, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. E os movimentos revolucionários foram revoltas contra esses pensadores. Em resumo, foi isso. Todos os movimentos revolucionários foram isso. O iluminismo foi isso, a Revolução Francesa foi isso, o marxismo foi isso, o progressismo foi isso. Então, quando a gente abandonou esses conceitos, é quando as revoluções aconteceram, é quando a gente começou a caminhar para o relativismo, para o hedonismo, para o materialismo.
Falando em materialismo, a gente tem que falar da panela. Eu sei que Não, eu péssimo tava derradeiro viajando pra enquanto... falar isso. Não, mas já pensando que a gente tinha que falar também da Seraflame, eu tava pensando na parte de ensinar. Você falou 2 mais 2 são 4 e tal. E aí é uma coisa que me ajuda muito a trazer minha filha para a realidade material, a culinária. Acaba que ali é um laboratório onde a gente vai experimentar as coisas da vida, né? A gente se torna alquimista. Né? A receita, né, se você botar, sei lá, 2 colheres de fermento, o negócio não vai a proporção, né? A coisa do senso das proporções. A razão nada mais é do que proporção, né? Você colocar as coisas nas devidas proporções, e a cozinha acaba sendo um ambiente, assim, tanto de educação, de descobrimento ali dos prazeres também, do controle também da parte das virtudes. Eu acho que a cozinha também traz uma integração familiar. Também. Né? Traz uma cumplicidade, uma busca que eu acho que se perdeu aí muito, às vezes se perde no mundo, mas que a cozinha aproxima. Né? Fazer um bolo com a Zoe, eu já fiz. Ela ensinando a gente a fazer cookie, né? Acaba não adianta que sem querer que fique pronto antes do tempo daquilo ficar pronto. A minha sogra fez pão outro dia com meu filho também, foi... É muito uma legal. graça, E aí ver a reação, né, do fermento acontecendo, ali do bolo crescendo, do pão crescendo, o tempo das coisas. Enfim, a Seraflame tem... todo o material é de cerâmica atóxica, então não tem metais pesados, não tem esses gases antiaderentes, é uma coisa realmente artesanal, de altíssima qualidade, que prima pela saúde. E tem um lado muito prático, vou pelo lado prático, tá? Ela vai do fogo, né, do fogão, ao freezer, passando pela lava-louça, por todos os utensílios que você tem hoje em dia, né, na modernidade, para cozinhar. Você pode pegar ela quente, colocar em cima dessa mesa de pedra, que ela é super resistente a choques até 1.300 térmicos. graus, ela não... Se você esquecer por acaso a panela no fogo, que eu já fiz várias vezes, a minha mãe também, não vai dissolver a panela, não vai estragar a panela, ela aguenta 1.300 graus. E tem aqui o link na descrição com cupom de 15% de desconto também para você. Enfim. A gente usa e gosta. Né? É isso que a gente quer dizer para você. Eu gosto dessa coisa dela passar nas etapas. Do fogo para a mesa, da mesa para a lava-louça. Você pode usar utensílio de metal, então tem grilo de riscar, igual, sei lá, panela antiaderente. Pedaços da antiaderente no seu organismo. Tóxico e tal. Então eu uso para comer também, para servir na mesa. Jogar a panela fora porque alguém usou um garfo. Né? Arranha a panela. Enfim, porque tem muito isso também, a parte das armadilhas no mundo físico também, né? Que às vezes você pode, sei lá, comprometer o bom funcionamento do cérebro com essas violências que a gente tem no dia a dia, com a água que a gente bebe, com coisas tóxicas que a gente está sempre, neurotóxicas que a gente está sempre ingerindo sem saber, microplástico, metais pesados. Essa parte também é importante, né? Fundamental. Tem que cuidar do corpo, senão a gente não consegue fazer mais nada. E a cozinha realmente é algo maravilhoso. Eu acho que alimenta a cumplicidade, sabe? Gerações diferentes, quer dizer, a cozinha da nona, da mama, as gerações transitam pela cozinha e se integram e se divertem. É muito interessante. A culinária serve para mostrar também um pouco traz traços de civilizações e tem coisas mais perenes, coisas que são novas, mas a gente tem a oportunidade através dos vinhos, da gastronomia, sei lá, de charuto, de café, de tudo, você aprender um pouco também, usar isso como pano de fundo para aprender mais sobre história, civilização, política, né? Você pode... Acho que tudo é questão de perspectiva, né? Às vezes você pode só viver no automático ou você pode aproveitar cada pequena coisa que está do lado como uma forma de aprender mais, né? Sobre tudo que está à nossa volta. Eu vou voltar para o livro, tá? Que o livro tem a busca por Deus, e eu quero saber isso, como é que você encontra Deus.
Né? Porque até agora você. Quando é que você encontrou E foi Deus? uma coisa instantânea ou quando Não. você percebeu você já acreditava em Deus? Não, foi um processo gradual. Foi um processo gradual, porque eu achava que a posição racional era a posição do ateísmo. Porque eu pensava, bom, eu quero ser uma pessoa racional, e eu tinha essa visão, que Deus é algo... essa Uma visão... coisa alienatória. né? De alienado, exatamente. E aí, quando eu comecei a estudar esses conceitos, então tudo isso que eu falei aqui do mundo fora da caverna, tudo, Aristóteles... Quando você começou a estudar filosofia, quando você encontrou a filosofia, você Quando eu encontrou encontrei Deus depois? Eu encontrei Deus através da filosofia. Porque Aristóteles cria uma disciplina chamada metafísica. E aí ele vai apresentar as bases da prova da existência de Deus, que depois São Tomás de Aquino vai desenvolver bastante. E isso me chocou muito quando eu comecei a ter contato com esses argumentos, porque são argumentos 100% racionais a favor da existência de Deus, antes do elemento da fé. Então, mesmo antes de você ter fé, você consegue provar racionalmente a existência de Deus, através da metafísica. Então, quando eu descobri isso, eu falei, caramba, a vida toda eu achei que a posição racional era a posição do ateísmo. E é exatamente o contrário, a posição racional é a de que Deus existe. Aí eu falei, eu tive errado o tempo todo. E o que começou a me chamar muita atenção é que eu comecei a ler esses caras e começa a ficar muito claro, todos os maiores gênios da história defenderam a existência de Deus. Eu falei, bom, então, Tô na contramão da história. Eu tô na contramão. Eu tava seguindo Richard Dawkins, por exemplo, que era... na vanguarda, né? Achando que dava na vanguarda. Né? Richard Dawkins foi um... Eu virei ateu por causa dele. Foi um pensador, um ateu que fez muito sucesso, né? Nos anos 90, 2000. E hoje eu vejo, assim, que é um anão intelectual perto de Aristóteles. Então, eu comecei a entender que os argumentos pesavam muito a favor da existência de Deus. Então, foi um processo muito racional. E eu fui... Isso foi virando parte da minha vida. Eu comecei a ver que não... Então é isso. Antes eu tinha uma vida confortável, eu achava que eu era feliz, né? Tava tudo caminhando. Mas hoje eu vejo que me faltava o mais importante. Porque o ser humano, ele foi feito para eternidade. E eu comecei a entender isso. Existe algo como eternidade. Quando a gente sai da caverna, a gente começa a entender esses conceitos que são eternos. Por que isso é próprio da natureza humana? Porque... Como eu disse, o animal não tem acesso. Você não consegue explicar para um animal um conceito como eternidade. Algo que sempre existiu e algo que sempre vai existir. É óbvio que nós somos muito limitados como seres humanos. Mas a gente consegue entender o conceito de eternidade. A gente tem poder na nossa alma racional de entender o que é a eternidade. Algo que sempre existiu e algo que sempre vai existir. E a gente não é só matéria. Para mim, isso começou a ficar muito claro, né? Acho que o jeito mais óbvio de enxergar isso é quando você vai a um velório, né? Você chega lá, uma pessoa que acabou de falecer. A matéria tá ali, né? A matéria tá exatamente do mesmo jeito, né? Do que era alguns dias atrás. Mas claramente tá faltando algo ali, né? Claramente tá faltando algo. Que é o quê? Que é a parte imaterial do nosso ser, que é a nossa alma. E aí, Platão vai dizer, por que a nossa alma é imortal? Qual que é o argumento para nossa alma imortal? Primeiro que existem essas coisas que são imateriais e são eternas. E como a gente consegue entender o conceito da eternidade, isso quer dizer que tem um elemento na nossa alma que foi feito para eternidade. Então, a gente tem o nosso corpo, a nossa matéria, tem os processos físicos que acontecem no nosso corpo, né, que a gente capta com os nossos sentidos, né, que a gente sente o gosto, sente o cheiro, que a gente ingere. Mas, né, a gente acabou de falar que tem todo um universo que a gente não usa os nossos sentidos para acessar, né? Que é o 2 mais 2 igual a 4, que é a prudência, que é a virtude, que é o bem, a verdade e a beleza, que é a eternidade. A gente não usa os nossos sentidos para acessar a eternidade. A gente usa a nossa alma racional. O que isso quer dizer? Que quando o nosso corpo perecer, quando o nosso corpo se decompor, a nossa alma racional, ela continua tendo uma função, que é viver para eternidade. Então, toda a nossa vida aqui é uma preparação para a eternidade, né? Para esse encontro com Deus. Então,
tudo isso começou a ficar muito claro para mim. Eu comecei a enxergar o Você sentido. já tinha o conceito de família, o conceito do casamento, isso tudo você já tinha, você adquiriu também? Não, eu tinha o conceito da farra e do... Eu tinha o conceito de aproveitar a vida, isso não era algo muito, muito distante para mim. Então, realmente foi uma mudança muito profunda na minha vida. Eu comecei a ver que tudo fazia sentido, né? Que as coisas começaram a se encaixar de uma forma que fazia muito mais sentido. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, Leda, mas foi um processo de muita meditação, contemplação, O que estudo. você acha que foi decisivo? Quer dizer, estudar filosofia foi decisivo nesse processo? Foi decisivo. Eu diria que minha esposa foi O decisiva. amor também entrou pesado aí. Porque Você se apaixonou? Sim. E aí a farra ficou sensível? Porque no primeiro dia que eu conheci a Martina, ela já começou a falar muito de Deus para mim. E aí eu comecei a escutar muito, né? Também tava interessado nela, então tava escutando tudo que ela... Qualquer coisa que ela falasse. Mas Você tá com feliz de certeza estar formando a sua família? Tá feliz com a paternidade? Muito, Leda. Tá curtindo? Tô curtindo demais. Tá envolvido nisso? Muito. Hoje eu passei coisa que passar em casa para almoçar, né, para ver eles. É uma alegria gigante, né? Eu vi uma frase uma vez que disse: se você acorda com uma criança sorrindo na sua casa, alguma coisa certa você tá fazendo, né? Pode estar errando num monte de coisa, mas em alguma coisa você tá acertando. Então, isso é uma coisa muito paradoxal, assim, porque parece que você dormir menos, você ter mais trabalho, vai te deixar mais cansado, vai drenar sua energia de alguma forma. Tipo, o jovem que tá curtindo a vida ou tá focado na carreira, ele imagina que ter um filho vai custar caro, vai drenar os recursos, vai drenar a energia. Só que pelo contrário, às vezes você tá, mesmo dormindo mal, você vê um sorriso do bebezinho se espreguiçando no meio da madrugada. Em tese, você tá atrapalhando a noite, que você estava acostumado a dormir do seu jeito e isso, em vez de drenar sua energia, pelo contrário, te potencializa de uma forma que você não conhecia antes daquilo estar acontecendo. Isso foi uma coisa que me marcou muito, assim, que meus amigos que não têm filhos ou até pessoas que tomam a decisão de não ter filhos, eu vejo muito isso. Tem um sócio meu, ex-sócio meu, que uma vez a gente almoçando junto, ele falou: cara, eu penso em não ter filho porque eu sou muito preocupado, eu gosto muito das minhas coisas. Eu falei: cara, mas aí essa resposta veio automaticamente quando ele falou isso, que ele é muito voltado para as coisas dele. Eu falei, aí eu analisei a coisa de uma perspectiva diferente. Falei, cara, ter filho, quando eu tô fazendo pela minha filha, não é que eu tô fazendo por mim, né? Você tá fazendo por você, só que não é você, é a continuidade de você materializada naquela criança, naquele... E essa descoberta do amor, do casamento, da família, do filho, da paternidade, influenciou em busca da verdade? Com certeza. Tudo começou mais ou menos junto, porque eu conheci a minha esposa, conheci o Guilherme, e aí eu comecei a ler, comecei a passar por esse processo de conversão, e aí chegou uma hora porque eu saía para almoçar com o Guilherme para falar sobre esses livros, né? E a gente ficava tendo esse tipo de conversa, eu saía com a cabeça explodindo. E aí chegou uma hora que a gente falou: isso tá muito bom para ficar só entre nós. A gente tem que pelo menos chamar os nossos amigos para escutarem essas conversas que a gente tá tendo. Aí a gente falou: vamos fazer um jantar por mês. A gente chama os amigos, faz uma exposição sobre história, sobre filosofia, depois abre para a roda de conversa e vamos ver o que acontece. Eu acho que você foi num desses primeiros jantares, né, Duda? Não, eu cheguei depois, eu caí de paraquedas, depois eu fui tomar um café com o Guilherme falando sobre cinema, sobre heróis, símbolos, pra gente criar como se fosse a nossa Marvel brasileira aqui. Sim. E aí ele falou: pô, tá rolando Em Busca da Verdade. Eu acho que já tinha transcendido aos jantares, era itinerante, cada aula era num lugar diferente.
Ainda estava nessa fase, Sim. mas já não era mais o jantar, já era um Sim. grupo, era uma turma Sim. com as aulas rolando, as palestras e aulas. A gente começou com jantares, com 15 amigos, aí o pessoal começou a gostar. No mês seguinte vieram 20 amigos, aí no outro mês 30, depois 40, 50, 60. Quando a gente viu, tinha 70 pessoas abarrotadas na sala de casa, a gente sentada no chão. Aí minha esposa começou a ficar maluca já. Falou, pô, é legal essas discussões, mas todo mês vai ser essa confusão agora em casa. Aí a gente falou, não, vamos organizar direito. E aí montamos a primeira turma oficial do Em Busca da Verdade. Em Busca da Verdade? Os jantares no convite já era Em Busca da Verdade. E aí a gente colocava, eram dois pré-requisitos. Como que era? Era você chegar no encontro com coração aberto e desejo honesto de buscar a verdade. E aí começou assim, né? O nome é uma referência a Sócrates. E a gente fala, a gente não é dono da verdade, nem temos a pretensão de ser, mas a gente parte da premissa de que a verdade não é relativa, de que existem verdades universais, objetivas, imutáveis, e que toda a base da nossa civilização foi construída tendo isso como fundamento. E como é que isso se adequa a esse momento tão tecnológico que a gente está vivendo? Né, da inteligência artificial. Com todas essas mudanças estruturais ali na economia, no jeito das pessoas lidarem umas com as outras, com o conhecimento. A tecnologia é uma ferramenta, né? Por si só, ela é neutra, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. O que eu vejo é que, quando a gente fala sobre virtude, a gente tem um desafio muito grande hoje em dia, porque eu acho que hoje em dia, com tanta tecnologia que a gente tem, tanto conforto, é muito mais difícil você desenvolver virtude, né? Porque em outras épocas, 500 anos atrás, 1000 anos atrás, ou mesmo 100, né, 50 anos atrás, para você ser uma pessoa funcional na sociedade, você tinha que ter um nível alto de virtude. Você tinha que saber construir construir uma casa. Você tinha que saber fazer, solo, né? Fazer alguma coisa, plantar. Quebrar a pedra, plantar alguma coisa, colher alguma coisa. Você não tinha opção de não saber fazer nada, né? Você tinha que desenvolver algum nível de virtude para viver na sociedade. Hoje em dia, a gente consegue ter uma vida funcional com um nível muito baixo, assim, sem saber fazer nada, né? Se quiser, você fica o dia todo em casa pedindo iFood, trabalhando do computador, então, e você consegue ser uma pessoa funcional na sociedade. Então, é um paradoxo, porque por um lado a gente teve um avanço enorme, por outro, para conseguir desenvolver virtude, a gente tem que ter um esforço talvez até maior do que em outras épocas, porque a gente tem muita distração, né? Tem muita coisa que pode tirar a gente do foco. Então, a gente tem que ter muito foco para desenvolver isso. Então, eu acho que a tecnologia, a rede social, tem uma parte que é maravilhosa, né? A gente está aqui, né, falando para a internet, falando sobre ideias boas e tudo mais. E tem uma parte que tem que tomar muito cuidado, né? Eu tenho preocupação com os meus filhos, são pequenos ainda, mas acesso a celular, a rede social, acho que é uma preocupação grande, né? Recentemente viralizou o vídeo do Felca falando da adultização. Você assistiu? Eu fiquei chocado com isso. 14 milhões de visualizações, ou 24 milhões de visualizações. Sim. Muito rápido. Tá com 30 milhões já. 30 milhões. Eu fiquei até um pouco preocupado, assim, de até a exposição dos filhos em rede social. É um dilema, né, Duda? Não sei se você tem esse... Eu até pensei, eu vi o vídeo do Felca, eu fiquei com vontade de não postar mais nada, assim, mas é isso, mas a gente tá... querendo ou não, tem uma mensagem pública também, né? E, enfim, acho que é algo que a gente tem que... Não, acho que tem as pessoas que pegam e criam o que seria o que ele mais acusa no conteúdo de pegar e objetificar essas crianças e pegar e colocar essas crianças em situações ali com do estômago de bode ali aflorado, né? Sim. Mas assim, uma coisa que me ajudou muito a ter paz com a compartilhamento de conteúdo da minha filha, por exemplo, ou da nossa vida em família e tal, é que assim,
um dia explicando para um amigo meu que não tem Instagram, que não tinha Instagram, agora ele, quando eu vou curtir alguma coisa, já tá curtido por ele. E aí eu cheguei e falei, cara, o Instagram para mim eu só posto aquele vídeo que eu mostraria para um amigo de um amigo que eu acabei de conhecer na mesa do restaurante. Sabe? Aquele vídeo ali que você pegaria, olha aqui minha filhinha aprendendo a andar de bike, de bicicleta. Aí você mostra ali e tal. Mas aí isso me ajudou a entender. É óbvio que a gente tem que aprender com as experiências e ver se uma coisa não está fazendo bem, buscar, né, limitar, pegar aquilo como lição. Mas essa analogia me ajudou a ter paz em relação a isso, assim. Porque também a gente dispara coisa boa, né? Você mostra... Então, por um lado você fala sobre família, sobre paternidade, né? Que é uma mensagem boa. E aí, por outro lado, eu fico pensando, quem são as pessoas, né? A gente não sabe quem que tá vendo. Mas, enfim... Mas eu acho que você colocando um conteúdo de virtude... Não, mas o que o cara... Você não tem como desvirtuar. Mas ele mostra, por exemplo, pessoas fazem print de expressões da criança, aí aquele print acaba... Sempre vai ter, porque sempre vai ter bandido. Não vai ter bandido só na internet, né? Vai ter bandido na vida real também, né? Exatamente. Que tem uma expressão que é de boa intenção, o inferno tá cheio, né? Às vezes você chega com boa intenção, mas aí você acaba alimentando uma coisa que é nociva para a sociedade, para sua família. Sim. Mas a gente tem que ter a humildade de ficar atento, né? A humildade também é a base de estar presente, das virtudes. Sim. De você perceber as virtudes e viver as virtudes também. Eu acho que a humildade de olhar, de pensar o que você vai postar, como é que você vai se conduzir. Sim. Faz parte. Não pode ser assim, né? Atabalhoadamente. Sim, exatamente. Mas também não precisa ser negativar tudo isso, porque faz parte desse momento, né? Faz parte. A gente não está em 100 anos atrás ou 10 séculos. Que não tem como a gente está nesse momento. E como você acha que a inteligência artificial pode ser boa para as pessoas conhecerem as virtudes, os grandes pensadores? Como é que essas ferramentas podem ser úteis para a formação? É uma ferramenta fantástica, mas o que eu acho? Que primeiro você precisa ler os livros, né? Primeiro você precisa pegar o livro e ler, e aí depois, o que eu uso bastante é a inteligência artificial como fonte de estudo, né? Para você relembrar um conceito, falar o que fala em tal capítulo, você conversar até para entender melhor, né, as interpretações que tem de determinado texto. Mas eu não recomendo as pessoas irem direto na inteligência artificial. Faça um resumo da República de Platão. Não, primeiro lê o livro e aí depois usa para aprofundar o estudo. Você pode avaliar se o resumo foi bom ou não. Exatamente. Mas você, se tiver uma rotina de leitura, eu acho uma ótima ferramenta. Ela pode ser uma complementação. Exatamente. Muito eficiente, né? Muito eficiente. E acho que vai começar a ter uma divisão cada vez maior, porque quem tiver quem tem uma boa formação, assim, vira uma máquina com a inteligência artificial, porque você vai saber o que perguntar, você vai ter muito mais referência para conversar. Você vai poder ampliar seu conteúdo. Exatamente. Mas é preciso ter o conteúdo. Exatamente. E aí eu acho que vai ter gente que vai ficando para trás. Tem um neurocientista francês chamado Michel Desmourguet, que escreveu um livro chamado A Fábrica dos Cretinos Digitais, que é forte o título do livro. Muito forte. Mas ele fala disso, que, né, na opinião dele, conforme for avançando a tecnologia, você vai começar a ter dois grupos de pessoas. Pessoas que ainda estudam, que têm contato com essas ideias, e pessoas que vão ficar completamente imersas no que ele chama da orgia digital, né? Que vão ficar só nesse mundo. Sombra na caverna, ele tá vendo o vídeo da sombra da caverna. Exatamente. O post do cara que fez o vídeo da sombra da caverna. E aí ele acha que são pessoas que realmente vão começar a ficar para trás. Vai ter seus perigos. Mas vai ter também suas virtudes. Vai ter. Mas sempre teremos uma bússola. Uma bússola para ajudar a gente a ter uma visão clássica sobre virtude, maturidade e sabedoria. Muito obrigado, cara. Foi uma ótima conversa. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Duda. Obrigado, Leda.
Prazer estar aqui com vocês. Muito boa Foi a ótimo. conversa. E como é que as pessoas podem te achar nas redes sociais? Eu tô no Instagram, @GabrielKanner. Kanner é K-A-N-N de navio E-R. Tô no YouTube. Meu YouTube tá um pouco desatualizado, mas principalmente no Instagram e no TikTok. Eu entrei agora também. E o Em Busca da Verdade? O Em Busca não é muito ativo, né, nas redes sociais. O Em Busca da assim, Verdade não tem muito o conteúdo. perfil. Podem entrar lá, EBV Oficial, @EBV_oficial. Né? Quem tiver interesse, manda uma mensagem lá. A gente não faz muita divulgação na internet, porque começou como um grupo de amigos, né? E foi crescendo dessa forma. Mas tem o perfil lá no Instagram também. Valeu, cara. Estamos combinados assim. A gente vai pedir para você, a gente vai agradecer que você esteja aqui com a gente, vai pedir para você curtir, compartilhar, espalhar pelos grupos de amigos, enfim. Tem entrevista com o Guilherme Freire aqui, que era na primeira temporada do podcast, né? Foi bem no começo. Você pode assim, maratonar entrevistas muito legais. A gente busca sempre trazer pessoas que podem agregar valor à nossa família e à família de vocês, sempre com essa pegada de continuidade, construção de legado, sucessão, o que deve ser mantido, o que deve ser interrompido na família, nas tradições. Então, se inscreva, né, compartilhe com quem você acha que está precisando de um empurrãozinho também para entrar nesse universo assim, da busca pelo conhecimento, da busca pela verdade. E até a próxima, toda quinta-feira às 18 horas. No YouTube Leda Nagli, a gente espera vocês. Valeu! Valeu.